A paz do Senhor, amados irmãos, é uma alegria e uma satisfação muito grande podermos estar aqui mais uma vez para transmitirmos mais uma aula aqui promovida pela equipe do Capé de Sante, com o intuito de trazer subsídios a todos os nossos professores no preparo de suas aulas para a Escola Bíblica Dominical. Hoje tenho o prazer, a satisfação de ter mais uma vez aqui o pastor Micaías, meu amigo, que estará compartilhando essa tribuna juntamente comigo, para nós trazermos comentários adicionais que possam ser relevantes a todos os nossos professores. Estamos estudando neste trimestre uma lição abençoada, escrita e comentada pelo nosso irmão Natan, que traz por título Quem é Deus? Como já falamos em outras oportunidades, é humanamente impossível tentarmos conceituar ou descrever o nosso Deus em apenas 3 lições de uma escola bíblica dominical. E temos absoluta certeza que isso jamais passou pela cabeça do comentarista, o nosso irmão Natan. Por exemplo, como precisar, como esclarecer de uma maneira completa a onipresença de Deus, como compreender a sua presença em todo o universo, visível e invisível ao mesmo tempo. Humanamente é impossível nós conseguirmos compreender isso na sua totalidade, Então nós estamos falando, por exemplo, quando se trata de onipresença, nós sabemos da existência aí de 3 céus, Temos aqui o primeiro céu, que compreende a atmosfera, a troposfera, a exosfera e todas essas camadas aí. Depois desse céu nós temos ainda um segundo céu, que é onde ficam os corpos celestes, e esse segundo céu, o máximo que a ciência conseguiu chegar, por exemplo, foi uma distância de 93 bilhões de anos-luz, e que compreenderia aí, se nós formos analisar aí o equivalente a cada ano-luz possui 9,5 trilhões de quilômetros, e isso é o máximo que o homem conseguiu chegar. E ainda nós temos um terceiro céu. Então, como nós calcularmos com precisão essa questão da onipresença de Deus, Ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como nós entendermos também a onisciência dEle? Ele possuir todo o conhecimento, Ele ouvir a oração de todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra ao mesmo tempo, conhecer cada um na sua particularidade, na sua intimidade, Como o nosso Deus chama todas as estrelas pelo seu nome, e não são poucas, segundo estudos aí da ciência, identificadas pelo homem são 70 sextilhões de estrelas, e ele chama todas pelo nome. E falar da eternidade então, Micaías? Nós sabemos que tudo tem uma origem, tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Uma rodovia, por exemplo, você pegar a Fernão Dias, ela começa em um determinado local, mas ela tem um final. Quando nós olhamos para os objetos, essa xícara, essa caneta, um dia teve uma origem, alguém fez, o próprio o ser humano e todos os demais seres vivos. Um dia ali na fecundação, ali o espermatozoide, juntamente com o óvulo, formando ali o zigoto ou a célula ovo, dando origem assim à vida. Isso teve um princípio, mas o nosso Deus não tem origem, não tem um início, não tem um começo. Ele é eterno. Como nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria de ler juntamente com vocês, que serviu de base aí para o nosso comentarista escrever a sua lição. Diz assim, está registrado em João, capítulo 4, versículo 24, Tiago 1, capítulo 1, versículo 17, Salmo de número 90, versículo 2. Diz assim o primeiro versículo: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós também encontramos em Isaías, capítulo de número 43,
e o versículo de número 13, e eu gostaria de ler aqui com vocês também, que vai dizer o seguinte, somente a parte A do versículo, Isaías 43, e o versículo de número 13, somente a parte A do texto, que vai dizer assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, como nós, meros mortais, seres humanos, como é que nós vamos conseguir entender essa eternidade? O que Deus está dizendo aqui, né, o que o escritor está colocando aqui, nesse versículo que foi lido, é que antes que todas as coisas fossem criadas, o nosso Deus, ele já existia. Então, nós vamos ver aí ao longo das nossas lições que o nosso Deus ele possui alguns atributos, que são chamados de atributos naturais, atributos morais, e por uma questão didática, né, nós vemos aqui que na lição de número 6 nós vamos tratar aí dos atributos naturais, a parte 1. Então, por uma questão didática, o nosso irmão comentarista, ele fez essa divisão, né, para facilitar aí o nosso estudo. Então ele vai dizer aqui no tópico primeiro que Deus é espírito. Sendo espírito, ele é invisível, né? Depois ele vai falar um pouquinho aí dessa figura de linguagem chamada antropomorfismo no item B. E depois no item C, não farás imagem e nem escultura. Então nós sabemos que o nosso Deus, conforme já foi escrito aqui, a Bíblia vai trazer essa informação de que ele é espírito. Sendo espírito, ele não possui um corpo material. Mas em vários trechos da Bíblia, Micaías, nós vamos encontrar menções das partes corpóreas de Deus, né? Falando aí sobre seu rosto, boca, lábios, pés, mão. E aí eu quero já passar aqui a oportunidade para você já trazer aí para nós, né, algumas considerações acerca dessa questão aí do nosso Deus ser invisível e também sobre essa figura de linguagem aí chamada de antropomorfismo. Também quero cumprimentar os irmãos, professores, professoras, toda a nossa audiência, né? E dizer que para mim é sempre uma alegria estar aqui, poder contribuir também com este trabalho do CAPED. E falando aqui a respeito desse assunto, professor Daniel, a Bíblia, de fato, ela diz que Deus é espírito, né? Faz parte da nossa leitura aqui do textuário da nossa lição, o texto em destaque, né? Que Deus é espírito. Jesus falou isso categoricamente para a mulher samaritana. E um espírito, ele não é visível, né? O espírito não está na nossa categoria material, né? Portanto, por essa razão é que Deus é invisível, pois ele é espírito e ele não tem um corpo físico como nós. Aliás, é até interessante a gente ver uma questão que a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem e semelhança, não é? Então, e muitas vezes a gente confunde essa questão de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, como se isso quisesse dizer que Deus tivesse uma característica física, né? Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não está falando do aspecto físico, porque Deus não é físico, Deus é espírito. Então, o que seria a imagem e semelhança de um espírito? Não é a aparência, são as características, não é? Então, o homem ele é um ser pessoal, o homem tem o seu intelecto, o homem é um ser relacional com o qual nós nos relacionamos uns com os outros, nós temos inteligência, nós temos personalidade, e é essa a imagem e semelhança de Deus, né? Não apenas essa questão, como também a santidade com a qual Deus fez o homem. Essa parte o homem acabou perdendo ao pecar, né? Mas só abrindo um parêntese para a gente entender que um ser físico, a imagem e semelhança dele é a aparência. E um ser espiritual, a imagem e semelhança desse ser espiritual não é a aparência, e sim as suas qualidades, que é isso que Deus colocou no ser humano. As qualidades de Deus estão no ser humano. Então, quando a gente vê essa afirmação bíblica, pode nos saltar aos olhos, que é o que o comentarista
ele coloca aqui como uma observação, que a Bíblia contém diversos textos e episódios que traz características de Deus, né? Com partes humanas, né? Como se Deus, a Bíblia dizendo sobre os olhos de Deus, sobre as mãos de Deus, sobre os ouvidos de Deus, né? E tem aquele texto muito conhecido de Isaías 59, eis que a mão de Deus não está encolhida, né? Nem os seus ouvidos surdos ou agravados, dependendo da versão. Então, a Bíblia traz diversos textos demonstrando que Deus teria estas partes físicas. E do que se trata isso? Se trata desse fenômeno que a gente chama na teologia de antropomorfismo, não é? O que é o antropomorfismo? Essa palavra vem do grego antropos, homem, e morfia, forma, né? Então, forma humana. A Bíblia traz diversos textos com formas ou partes humanas se referindo a Deus para demonstrar como é que Deus se relaciona com o homem, não é? E não querendo dizer que Deus ele tem uma aparência humana. Então, para dizer que Deus ouve, a Bíblia fala a respeito dos ouvidos de Deus, não que ele tem um ouvido humano como nós. Para dizer que Deus age, a Bíblia fala a respeito das mãos de Deus, né? Para dizer que Deus vê, a Bíblia fala a respeito dos olhos de Deus. Então é bem simples da gente entender isso, que não se trata de uma contradição de conceitos, e sim de uma linguagem metafórica, digamos assim, para que a gente entenda aquilo, a forma que Deus age. E, inclusive, a Bíblia traz o texto também de quando Jesus estava saindo ali das águas do batismo, que o comentarista traz João 1:32, falando que o Espírito Santo foi visto como uma forma corpórea, como uma pomba, não é? Então, obviamente que o Espírito Santo não é uma pomba, assim como Deus não é um ser humano, mas são formas para nós entendermos as características do nosso Deus, né? Que então a Bíblia traz esses textos. Ainda no tópico primeiro, o item C, o nosso comentarista trouxe aqui, não farás imagem e nem escultura. Então nós sabemos, né, que o nosso Deus, como já foi dito aqui pelo pastor Micaías, ele não possui um corpo. Então, ele não possuindo um corpo, ele não pode ser representado por nada que nós conhecemos, né? Então, essa questão aí de atribuir semelhança de Deus a qualquer imagem, seja ela humana, seja ela uma forma, um objeto ou coisas do tipo, né? Isso nós podemos correr um risco, nós estamos correndo um risco, né? Essa questão de comparar o nosso Deus, atribuir para ele semelhança a seres humanos. Então, sendo ele espírito, grandioso demais, e considerando também, pastor Micaías, o fato de ninguém nunca tê-lo visto, fica totalmente inadequada qualquer tentativa de representá-lo, tornando parecido com o ser humano, né? Então, na Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar em diversas passagens tipos e símbolos. Isso não pode ser confundido com o fato de você atribuir uma característica humana a Deus, né? Nós encontramos em diversos trechos, por exemplo, quando nós olhamos para a história de Esther. Então nós vamos ver ali na figura do rei Assuero, inclusive nós utilizamos isso na figura do rei Assuero, um tipo de Deus Pai. Então nós vamos encontrar também ali na sua primeira esposa, Vasti, um tipo ali, uma tipologia do povo de Israel, e depois na figura de Esther, uma tipologia da igreja. Mas são tipos e símbolos, né? Isso não pode ser confundido com a tentativa de representar, a tentativa de materializar Deus, comparando a semelhança de qualquer ser humano, seja lá qual for. Então isso parece que a gente corre-se, né, um risco de tentar fazer isso, não é isso, pastor? Tentar comparar aí, atribuir semelhança a Deus, a qualquer tipo de ser humano,
corre-se o risco, como foi dito aqui no comentário, de você estar utilizando aí uma espécie de idolatria. Não é isso, pastor? Exatamente. Esse é o risco que a gente corre. Inclusive, esse primeiro tópico que fala sobre essa primeira característica natural de Deus que nós estamos estudando, espiritualidade, é bom nós estarmos cientes disso, e nós sabemos que Deus é espírito, né, obviamente, mas nós precisamos estar cientes de que essa característica de Deus é uma das características que deve nos orientar no nosso relacionamento com Deus, não é? Inclusive, o texto que o comentarista escolheu para falar sobre isso, de João 4:24, que Deus é espírito, né? Foi inclusive uma resposta de Jesus à mulher samaritana, né? Porque a pergunta que a mulher faz para Jesus, que está lá no versículo 21, 22, é o seguinte: olha, vocês falam que a gente deve... Vocês, os judeus, né? A mulher está se referindo aos judeus. Vocês, judeus, falam que a gente deve adorar em Jerusalém, e os meus pais samaritanos falam que é aqui neste monte, que era o Monte Gerizim. E onde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou no monte? No templo ou no monte? Então, qual que era a questão daquela mulher? É que ela estava pensando em um lugar fixo para adorar a Deus, né? Como se Deus não fosse espírito, né? Então, um problema é o problema da idolatria, e outro problema é o problema de nós muitas vezes resumirmos ou limitarmos Deus a um espaço, a uma circunstância, a um ritual, né? Sendo que Deus é espírito. Por isso que a resposta de Jesus foi o seguinte: nem aqui no monte e nem lá no templo, né? Por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, até hoje a gente tem essa coisa, né? De ir lá na igreja orar. É importante a igreja, óbvio. Mas uma aplicação prática que a gente pode retirar dessa realidade, desse ensinamento, dessa doutrina bíblica que Deus é espírito, é que a gente não deve ficar preocupado em buscar a Deus só na igreja. Preocupado ou resumido, né? Ou quem sabe também... muitos já tenham visto aquela coisa: não, vou lá no monte orar, e lá no monte é mais santo, né, mais sagrado, né? Mas Jesus já tinha falado sobre isso com a mulher samaritana, que não importava se era na igreja, no monte, em qualquer lugar, porque Deus é espírito. Ele não está limitado a nenhum espaço físico. Ele não é como nós, que temos corpo físico, e se eu estou aqui, eu não posso estar em outro lugar. Mas Deus, como espírito, né? Nós até podemos relacionar a espiritualidade de Deus com a onipresença de Deus, né? Que é uma característica que será estudada em lições posteriores, mas uma coisa está ligada com a outra, né? Então, se Deus é espírito, aliás, se Deus é onipresente, ele só pode ser onipresente porque ele é espírito, né? E por isso nós devemos buscá-lo em todo lugar, e por isso nós devemos estar conscientes da presença de Deus em todo lugar. Ainda falando sobre os atributos naturais de Deus, nós temos aqui no segundo tópico uma outra qualidade inerente ao nosso Deus, que é a imutabilidade. Então vale lembrar, e de acordo com o que foi posto aqui, com o que foi escrito aqui pelo nosso comentarista, ser imutável não é sinônimo de ser imóvel. Quando nós falamos que Deus é imutável, é no tocante à sua natureza. Por exemplo, quanto à sua fidelidade, quando nós olhamos para o texto escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, nós vamos encontrar lá o seguinte trecho: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, é uma característica dele. Ele ser fiel é uma característica dele, então ele não consegue mudar isso. Então, quando nós falamos que Deus é imutável, é no tocante a sua natureza, certo? Então Deus, ele não tem um plano B. Nós temos plano B, às vezes temos plano C, D, né? Mas Deus, ele não tem um plano B acaso algo não dê certo. Ele não é pego de surpresa, porque os seus planos, os seus pensamentos não podem ser impedidos. Então ele sempre está à frente. Ele estabeleceu um plano lá na eternidade e ele trabalha em prol dele, e nada pode impedi-lo de realizar os seus intentos, de realizar os seus propósitos, os seus projetos. Então Jó, por exemplo, ele descobriu isso e ele relatou lá no seu livro, né, que leva o seu nome, né? Não sabemos aí quem tenha sido ao certo o escritor do livro de Jó,
Mas no capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer o seguinte, o escritor do livro de Jó, né? No caso aqui, o próprio Jó relatando isso. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, por que Deus ele não tem um plano B? Ele não vai mudar ali aquilo que ele planejou? Porque o que ele planejou, o que ele pensou, o que ele projetou, não há quem possa impedir que isso aconteça. Por isso ele é imutável. Nós também temos aqui, registrado aqui pelo comentarista, que o nosso Deus, ele não se arrepende. Isso é próprio do ser humano, fazer alguma coisa e depois, puxa vida, não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter feito assim. Então aqui na nossa lição, e daqui a pouquinho o pastor Micaías já vai falar também sobre essa questão do arrependimento, né? Como nós devemos entender essa questão quando nós falamos que Deus não se arrepende. Ora, mas se ele não se arrepende, então porque em vários trechos da Bíblia está escrito, e Deus se arrependeu. Então, o nosso pastor vai comentar daqui a pouquinho acerca disso. A nossa oração, ela também não muda Deus, ou seja, ela não muda a sua essência, né? Por mais que as pessoas orem, a essência de Deus, ela não vai mudar. Então, por que nós devemos orar, então? Nós devemos orar pedindo para que seja sempre feita a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. Na oração do Pai Nosso, nós vamos ver esse ensinamento feito ali por Jesus. Olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar dessa forma. E aí ele vai descrever ali como seria essa oração. E um dos trechos da oração está lá, seja feita a tua vontade. Então, querido pastor Micaías, meu amigo, o que nós podemos trazer aqui aos nossos professores com relação a essa questão aí da imutabilidade do nosso Deus? Uma coisa que eu acho bem interessante de nós refletirmos é que a gente fala que Deus é perfeito, não é? Deus ele é perfeito, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, e ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. Então Deus ele é pleno, ele é absolutamente perfeito. E é por isso que ele não muda, não é? Porque se Deus ele é hoje totalmente perfeito, então ele não precisa se aperfeiçoar, não precisa mudar, não é? Nós temos a nossa vida, ela tem diversas fases. A gente vai aprendendo, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente conhece as coisas, vai aprendendo. Deus ele não aprende, Deus ele já sabe de todas as coisas, né? Deus ele não adquire novos conhecimentos. Então, é interessante nós observarmos o seguinte, que a imutabilidade de Deus também está ligado ao pleno poder que ele tem, né? A sua natureza é totalmente completa, né? Por isso que nós entendemos que Deus ele é imutável. E quando a gente vê mudança na Bíblia em relação àquilo que Deus agia, porque o que acontece é que Deus muda muitas vezes a forma de se relacionar com o homem, inclusive de acordo com o relacionamento do homem com Deus, né? Então, existe mudança na forma de Deus se relacionar com os homens, existe mudança das alianças, né? A gente vê que na Bíblia tem várias alianças. Deus começou uma aliança com Adão, depois outra com Noé, com Abraão, com Davi e assim por diante. Mas Deus, como já disse o nosso irmão Daniel, ele não muda em sua essência. E ele não muda, uma das razões por quê? Porque ele é pleno, ele é perfeito, ele não melhora, ele não conhece nada novo, porque Deus é pleno, portanto, ele não muda, né? O poder de Deus é totalmente imutável, porque ele é o Todo-Poderoso. E, dando continuidade aqui, sobre essa questão de Deus se arrepender, que o nosso irmão, professor, diácono, mestre Daniel tinha falado, né? De fato, a Bíblia ela tem diversos textos que fala sobre Deus se arrependendo, né? Um deles, que está lá no começo da Bíblia, é Gênesis 6:6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito ser humano, né? Quando vai contar a história de Noé. Só que essa questão nós podemos entender por duas coisas. Uma é a tal da antropopatia, que é um termo também que o comentarista coloca aqui, também de origem grega,
Da mesma forma, anthropos no grego é homem e patia é o comportamento, né? Então, é uma forma, na verdade, traz aqui o patos, sentir, né? Então, é uma forma da Bíblia expressar os sentimentos humanos para a gente entender o que Deus estava sentindo. Por isso que a Bíblia traz aqui essa questão de Deus se arrepender. Mas também não apenas isso, não é? O que acontece é que a expressão lá no hebraico para esse arrependimento, que é traduzido por Deus se arrepender, é uma palavra que tem diversos sentidos, não é? E lendo a respeito das línguas originais, a gente vê que esse termo ele não tem uma tradução específica do hebraico para o português, né? Eu fui lá consultar lá o dicionário Strong, né, de termos bíblicos, e essa palavra lá em Gênesis 6:6 para se arrepender é o nahem, né? E tem os seguintes sentidos: estar arrependido, consolar-se, arrepender, sentir remorso, confortar, ser confortado, estar sentido, ter pena, ter compaixão. Ou seja, são diversos sentidos para esse texto, né? Para esse termo. Inclusive, Isaías 40, que diz lá, consolai o meu povo, é outra forma verbal desse mesmo nahem, que é o nahamu, né? Portanto, por isso que, por exemplo, na nova versão da revista da Almeida Atualizada, que é NAA, né? Nova Almeida Atualizada, o texto bíblico de Gênesis 6:6 traz a seguinte tradução. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Portanto, a NAA, Nova Almeida Atualizada, nem traz que Deus se arrependeu, traz que Deus ficou triste, que é outra possibilidade de tradução dessa palavra aí, né? Então nós temos duas coisas. Uma, vários textos da Bíblia traz Deus tendo sentimentos humanos para que nós possamos entender aquilo que Deus queria comunicar. Nós precisamos entender, irmãos, uma coisa. Deus, ele ultrapassa completamente a nossa capacidade de compreensão, porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, né? Então, para Deus se comunicar com a gente, ele tem que se fazer entender na nossa linguagem humana. E a nossa linguagem humana, ela é limitada, ela não é capaz de traduzir aquilo que Deus é. Portanto, o que ficou mais próximo do que Deus estava sentindo, no caso, por exemplo, de que ele ficou triste por haver criado o ser humano, pode ser traduzido por que Deus ficou triste ou que Deus se arrependeu, mas não é aquele arrependimento do ser humano. Por quê? Porque nós nos arrependemos quando a gente faz alguma coisa errada, né? Então, de maneira alguma, a Bíblia quer dizer que Deus errou ao criar o ser humano e depois se arrependeu. Não, de maneira alguma. Se fosse o caso, seria só destruir o ser humano, e não foi isso que Deus fez, né? Outro texto interessante que fala sobre Deus se arrependendo é lá em Jonas, eu não anotei aqui, mas tem Jonas capítulo 3, que quando Jonas vai pregar lá em Nínive, então Deus se arrepende daquilo que ele tinha dito, que ele iria destruir Nínive. Então, o que foi esse arrependimento de Deus? Na verdade, Deus não se arrependeu. Deus mudou o seu veredicto, porque o povo se arrependeu, né? Então, isso aí já demonstra que, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, não é uma contradição com as palavras que estão lá em Números, que diz que Deus não é homem para que se arrependa. De fato, Deus não é homem para que se arrependa, porque Deus não erra. Porém, em diversas ocasiões, nós temos essa expressão na Bíblia por uma questão de tradução do hebraico e também por essa questão da antropopatia. Amados, estamos caminhando para o final da nossa transmissão, mas ainda resta nos comentar acerca do tópico 3º, que vai falar de um outro atributo do nosso Deus, que é com relação à eternidade. Então, nós sabemos que o nosso Deus é eterno, ele sempre existiu, ele não está limitado ao tempo como nós, e ele, ao criar toda essa imensidão que é o nosso universo, ele também criou o tempo. Então, muito embora nós não sabemos ao certo, não dá para precisar isso, quando se deu o relato de Gênesis 1:1, por exemplo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, muitos estudiosos da Bíblia, eles concordam com o pensamento de que céus aqui está se referindo
ao mundo espiritual, aos seres espirituais, né, as coisas invisíveis. E terra aqui, que está com letra minúscula, não se referindo aí ao planeta Terra, faz menção a toda a matéria, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é visível. Mas quando se deu isso? A gente não sabe, mas nós sabemos que a partir dali, para aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos enquanto mundo, enquanto matéria, foi o princípio de todas as coisas. Mas o nosso Deus, ele existe antes de tudo isso. Ele é o dono de toda a história, ele é o dono da eternidade, ele é o pai da eternidade, ele é o escritor da história, ele sabe exatamente como começou e como vai terminar. O que nós sabemos é o que está revelado nas Escrituras. Às vezes nós fazemos aí algumas inferências sobre algo que já passou ou algo que ainda está para acontecer, mas nós somos limitados, como já foi dito aqui pelo pastor Micaías. O nosso Deus, ele é atemporal, né? E ele também existe, como foi colocado aqui, de eternidade a eternidade, de acordo com o próprio versículo citado aqui pelo comentarista, que é o Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas o que dizer aqui de eternidade a eternidade? A eternidade não é uma só? Eu posso pensar que aqui se refere, esse primeiro eternidade aí, pastor Micaías, eu posso pensar dessa forma, que se refere ao eterno passado, a tudo aquilo que existe antes da criação, né? E nós não sabemos, nós não conseguimos medir isso, não conseguimos entender essa eternidade de Deus. Então eu posso pensar que essa primeira eternidade está se referindo a esse eterno passado. E esse segundo, de eternidade a eternidade, ao fim de todas as coisas. Após todo o fim das coisas que nós conhecemos, julgamento das nações, todos aqueles eventos escatológicos que estão registrados ali no livro de Apocalipse, após arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, juízo do trono branco, condenação eterna de Satanás. Então eu penso que esse segundo eternidade, de eternidade a eternidade, esteja se referindo a isso, né? Quando enfim, né, toda a humanidade passará a viver eternamente. Alguns com o Senhor, felizes aqueles que conseguirem essa bem-aventurança, e aqueles que ficarão eternamente sem o Senhor. Então, a partir daquele momento, eu penso que o tempo vai deixar de existir, né? E nós entraremos, então, nessa questão aí da eternidade. Então, posso pensar que de eternidade a eternidade esteja se referindo a isso. Se eu estiver errado, né? É só um pensamento meu, até porque a gente não consegue, como já foi dito, a gente não consegue compreender essa questão da eternidade do nosso Deus. E eu já quero passar aqui para o pastor Micaías para fazer aí também as suas considerações finais acerca de tudo que nós falamos e também acerca dessa questão, pastor, sobre a eternidade do nosso Deus. E aí eu já passo para o pastor, ele já faz as considerações finais, em seguida já faz também uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Muito bem, de fato, concordo aqui com o pensamento do nosso colega, meu amigo, irmão Daniel, a respeito dessa questão, e é o que o comentarista também coloca aqui, né, como eternidade passada e eternidade futura. Né? Deus, ele como o criador de todas as coisas, ele criou o tempo, porque na eternidade não existe tempo, né? Se algo é eterno, então não tem sentido a marcação do tempo. Então, desde a eternidade tu és Deus, é porque Deus está fora do tempo. E aí, quando Deus vai criar as coisas, ele cria então o tempo. E dentro do tempo, Deus então começa a agir, mas ele mesmo está fora. O comentarista até coloca aqui uma imagem como se Deus estivesse vendo de cima, né? E é isso mesmo, né? E é interessante, para a gente poder também ter uma compreensão disso, parece que é isso que acontece lá em Apocalipse.
Porque João, ao escrever o Apocalipse, ele diz então que ele é arrebatado, que é levado aos céus, e ele começa a descrever uma série de eventos. E nós temos muita dificuldade, né, de compreender muito daqueles eventos, daquelas simbologias, né? Mas uma coisa que uma vez eu ouvi um estudioso, um teólogo da Bíblia falando, que abriu minha mente, foi o seguinte: tem muitas coisas no livro de Apocalipse que a gente tem dificuldade de colocar na cronologia, né? Será que antes, será depois? E aí, se você pegar o livro de Apocalipse do primeiro até o último capítulo, tal, será que é naquela ordem mesmo? E aí o que ele falou é o seguinte, ó, nós precisamos entender que quando Deus tira João dessa dimensão, ele leva João para a dimensão da eternidade, e aí João começa a ver todos aqueles eventos, né? Então, se você tiver essa noção na hora de você estudar e buscar a interpretação dos eventos do Apocalipse, é muito interessante, porque tem coisas que acontecem lá que é da vida de Jesus, outras que é do futuro. E por que João faz essa miscelânea aí, entre aspas? Porque João está na dimensão da eternidade e ele vê todos os eventos diante dele. E é assim que Deus é, né? Deus, ele está então nessa dimensão fora do tempo. E para nós encerrarmos então, eu gostaria, antes de fazer aqui as considerações finais, ler com os irmãos um texto que fala sobre a eternidade conjugado com a imutabilidade de Deus, né? Que é em Isaías, capítulo 44, versículo 6 até o versículo 8. Olha só que texto tremendo falando a respeito desses dois atributos divinos. E é Deus falando: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ou seja, eu sou o primeiro, eu sou o último. Esse de eternidade, eternidade. Antes de tudo, Deus já era, ele é o primeiro. Depois de tudo, ele será, ele é o último. Versículo 7. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Então, Deus está fora do tempo, então ele pode fazer isso, né? Porventura, não, versículo 8, não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Até o versículo 8. Então, essa figura também de rocha, por que Deus sendo comparado a uma rocha? Porque rocha não muda, né? Então, muitas vezes a Bíblia compara Deus a uma rocha. Por quê? Porque rocha é algo que dá essa ideia de algo imutável. A rocha é dura, a rocha é firme ali. Então, Deus, ele diz: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Ele é a rocha, o imutável, e ele é o eterno, é o primeiro e o último. É um texto muito interessante para nós estudarmos esses atributos divinos. E para nós encerrarmos, o que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos também é que quando nós vamos estudar todos os assuntos, né, bíblicos e teológicos, como esse que nós estamos estudando, que é um assunto de uma densidade teológica maior, é muito importante que nós pensemos nas aplicações, nas implicações para a nossa vida e aplicações ao nosso cotidiano. Então, eu anotei aqui, por exemplo, quando nós estudamos que Deus, a primeira das características que nós estudamos hoje, que Deus é Espírito, quais que seriam as implicações para o nosso cotidiano? É nós, como eu já disse, não ficarmos limitados a buscar a Deus, por exemplo, na igreja, ou em um lugar definido. E nós também estarmos conscientes de que a presença de Deus está conosco em todos os lugares. O mesmo Deus que age aqui, ele age lá. Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos entes queridos, né? Mas o Deus que está comigo aqui é o Deus que está com os meus familiares, pelos quais eu posso interceder. Então, para o nosso dia a dia, é confortante nós sabermos que o nosso Deus é Espírito e ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Segunda característica que nós estudamos é que Deus é imutável. E que implicações que isso traz para o nosso dia a dia? É a seguinte, que nós podemos confiar em Deus. Como ele diz lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 2,13, que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Quero até citar aqui o texto bíblico,
2 Timóteo 2, dos versículos 11 a 13, diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então esse Deus que não muda, ele é fiel. Então a gente pode confiar em Deus, não é? A gente pode confiar nas promessas de Deus. Se a gente fizer a nossa parte, elas se cumprirão. Deus, ele não é uma pessoa, alguém, um ser, né? Pessoal que ele é, temperamental. O dia que Deus está de mau humor vai chover, o dia que ele estiver de bom humor faz sol. Não, Deus não. Deus, ele é imutável. Portanto, nós podemos crer, acreditar, ter confiança no nosso Deus. E no nosso relacionamento com Deus, nós sabemos que se alguma coisa der errado, é responsabilidade nossa. Porque Deus, ele permanece fiel. E a terceira característica que nós estudamos, a eternidade de Deus. Que aplicação ou que implicação isso traz para as nossas vidas? Esse Deus que é eterno, ele é eterno e imutável, como nesse texto de Isaías 44 e diante que eu li. Portanto, nós podemos crer que as promessas de Deus se cumprirão. Tudo aquilo que Deus falou, ele vai cumprir, porque além de imutável, ele é eterno. Ou seja, nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Então, que todo esse estudo que nós estamos fazendo, que nós estamos estudando na nossa escola dominical, tudo isso que nós passamos para os nossos alunos, que nós possamos fazer com que isso seja um embasamento para o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que a gente vive com Deus tem que ser fundamentado nas doutrinas bíblicas, não é? Muitas vezes as pessoas têm diversas crendices sobre Deus e é por isso que nós precisamos estudar a palavra para que nós não sejamos enganados e não orientemos a nossa forma de nos relacionar com Deus a partir de coisa que a gente ouviu falar. Não. Todo esse estudo que possa servir para que a gente conheça mais a Deus e que o nosso conhecimento seja um conhecimento não apenas teórico, mas um conhecimento pessoal. Né? E com essas palavras eu quero então concluir e desejar que a sua aula nesse domingo seja uma aula em que realmente você e os seus alunos possam admirar mais a Deus, amar mais a Deus e se achegar mais a Deus, embasado na sua fidelidade, na sua eternidade, na sua imutabilidade. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Portanto, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta aula, Senhor, por esta conversa, por este tempo tão precioso, Senhor, para nós, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E eu venho te pedir, ó Pai, que nós possamos te conhecer cada dia mais, que as tuas qualidades, os teus atributos, Senhor, nos levem a nos aproximar de ti, a nos apaixonar por ti, Senhor, e se nós realmente o amarmos, nós não apenas ficaremos cientes dessas qualidades, mas nós transmitiremos essa mensagem. Porque sabemos que muitas pessoas, Senhor, estão perdidas em suas crenças, em seus pensamentos, em seus conceitos equivocados a respeito da tua pessoa, a respeito da tua natureza, a respeito dos teus atributos. Mas que este conhecimento, Senhor, possa nos levar a ter um relacionamento saudável, sadio, correto contigo e também levar outras pessoas a ter e a buscar esse relacionamento. Eu te peço, Senhor, que todos nós sejamos despertados para estudar a Tua Palavra, para Te conhecer melhor, Senhor, e que esse conhecimento não seja apenas um conhecimento teórico, mas seja um conhecimento vivo, prático, que possa se refletir no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, em todas as coisas que fizermos. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que esta aula seja ungida, Senhor, seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, para que cause transformação na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos alunos, das nossas alunas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por tudo que fora dito aqui. E o nosso desejo é que você, professor, tenha uma aula abençoada e que o Senhor continue usando a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa transmissão. Que Deus possa te conceder graça para que você consiga transmitir essa mensagem acerca dos atributos naturais de Deus de uma forma abençoada para a edificação de todos aqueles que irão ouvi-los. Que Deus abençoe a vida de todos.